Primeira hora. Quem deseja trilhar a senda da gnosis universal deve começar ingressando nesta primeira hora. Ela relaciona-se com o caminho joanino. A senda, o caminho estreito, que endireita as veredas para o Deus em nós, que é o homem, alma decaído. Os demônios, que aqui se trata, não são as várias espécies de fantasmas que habitam a esfera refletora, mas sim os demônios presentes em cada ser humano. Sem o menor exagero, pode-se dizer que qualquer ser humano dialético é possuído pelo demônio. O demoníaco é o mal e o impuro, o pecaminoso no ser humano. O demoníaco é a soma negativa de todas as existências que foram vividas no microcosmo e habitam o subconsciente como um feixe de certas tensões magnéticas. O microcosmo do ser humano contém inúmeras cargas magnéticas heterogêneas, acumuladas por ele em suas intermináveis viagens pela natureza dialética, devido a toda a espécie de situações de vida, sentimentos, pensamentos, ações e experiências. Compreendereis que cada ser humano está sempre ocupado em engendrar, ou seja, dar existência, gerar, novas tensões magnéticas negativas, isto é, ainda latentes. Todas essas tensões são diferentes, formam o campo de respiração particular, o campo de vida, a atmosfera na qual, na qualidade do ser humano, respirais. Talvez já observastes as nuvens passar no ar e, ao fixardes os olhos nelas, vistes em cada nuvem inúmeros rostos com múltiplas formas. Eles fitam-vos e seu olhar perde-se à distância. Eles mudam de maus para inexpressivos e neles há algo de mortiço, de irreal. São como sonhos negativos. Assim também podeis fixar os olhos em vosso próprio campo de respiração, no interior de vosso ser aural. Ali, todas as tensões magnéticas nebulosas possuem igualmente cabeças, bem como figuras fantásticas e gigantescas, mais ou menos monstruosas e demoníacas. Assim, pode-se compreender a razão de falarem de demônios. As pessoas que podem vê-los no seu próprio ser. Eles são as imagens das tensões magnéticas que habitam o nosso subconsciente. São as tensões do campo de respiração aural. Por que se fala de subconsciente? Bem, porque também existe ainda outra consciência, a consciência eu comum. A consciência eu desenvolve-se como uma soma de todos os princípios de consciência, de todos os átomos que formam o vosso sistema. Ela é alimentada diretamente por radiações siderais que chegam até vós de nosso cosmos circundante. As nuvens demoníacas das tensões magnéticas de que acabamos de falar não permanecem apenas em vosso campo de respiração, mas também vos penetram. Elas fazem parte de 5 fluidos anímicos naturais e, por conseguinte, de cada átomo de vosso ser. Portanto, não existe somente um princípio de vida positivo no ser humano que lhe permite dizer eu, mas também há nele uma compulsão subconsciente, uma longa e difícil viagem para os abismos do passado, a multiplicidade de vozes de um princípio de vida negativo do subconsciente. É por essa razão que muitos investigadores da psique humana verificaram
em todos os tempos, a existência de dois eus no ser humano: o eu da consciência comum e o eu da subconsciência. O eu da consciência comum e o eu da natureza desarmoniosa e diabólica. É evidente que todos os seres humanos vivem desses dois eus. Em certo momento, eles vivem do eu comum e considera-se isso normal. No momento seguinte, vivem do subconsciente e são, como se diz, anormais. Nesse caso, são arrastados pelas forças primitivas do passado as ações, pensamentos e sentimentos que o eu normal lastima. Existem pessoas, muitas pessoas, que são governadas tão fortemente pelas tensões magnéticas desarmoniosas que levam uma vida que mostra mais o aspecto anormal do que o normal. Então, elas estão possuídas pelo demônio. Frequentemente, elas descem abaixo das normas de vida que a sociedade estabelece. Seu sistema nervoso nada pode fazer em contrário. Essas pessoas são consideradas criminosas, e os que devem julgá-las e condená-las, e os que, como massa humana, se encontram a seu redor, ainda não estão sob o jugo do próprio subconsciente. Ainda não. Sua natureza subconsciente ainda não vem à tona. Mas atrás dos muros da casa, atrás das paredes dos quartos, deixam que seus impulsos tenham livre curso. Dessa maneira, eles ainda podem conservar certo equilíbrio, ao passo que na vida pública assumem uma expressão de integridade. Todavia, seu estado é tão sinuoso e tão complicado quanto o dos outros. Essa é a condição de toda a onda de vida humana em manifestação. Os incontáveis séculos das manifestações dialéticas falam em cada ser como uma série de tensões magnéticas desarmoniosas e de problemas não resolvidos. Isso é o diabólico no homem. Isso é o que lhe é peculiar. Isso é o pecaminoso nele. E quem diz, como ser humano natural, que não veio do pecado, mente. É nessa realidade, nessa medonha realidade, que Apolônio de Tiana se dirige aos seus alunos. Percebeis assim que a chamada psicologia moderna não é absolutamente moderna. Ela é uma tentativa de proteger o ser humano, como as verdades dos antigos gnósticos e dos antigos métodos ocultistas, contra os seus próprios demônios, sem curá-los verdadeiramente. É uma versão moderna do velho e conhecido exorcismo. Apolônio de Tiana coloca seus alunos diante da mais assustadora verdade da dialética, a de que cada ser humano é o produto da totalidade do passado do microcosmo. O passado e o presente emaranham-se em dois eus, o consciente e o subconsciente. Como deveis conduzir-vos agora diante dessa realidade chocante? Tendes de aceitá-la. Tendes de esforçar-vos para colocar todo esse complexo de tensões magnéticas diante da gnosis e da sua luz. Quando a primeira hora de Nuktemeron eleva sua voz, assim invocais as radiações consoladoras e curadoras de Belém, na profunda fé de que somente os montes dessa sublimidade virá a vossa salvação. Assim, invocais em primeiro lugar as verdadeiras forças curadoras.
E uma vez que invocais essas forças auxiliadoras e curadoras e vos entregais a essas radiações magnéticas, é claro que tendes de viver completamente delas. Deveis assim, diz Apolônio de Tiana, afadigar-vos, ou seja, extenuar, cansar, fadigar-se, com toda a vossa seriedade nessas forças, para assim realizar algo. Desse modo, no aluno que se encontra sobre o tapete, desenvolve-se 5 processos, ao mesmo tempo no consciente e no subconsciente. Em primeiro lugar, a gnose submete-vos a um julgamento. Isso significa que a totalidade da vida e do campo da vida, com toda a sua complexidade, são atacadas pelas radiações gnósticas. Assim, o candidato chega em segundo lugar o grande autoconhecimento. O consciente e o subconsciente são confrontados reciprocamente. O aluno descobre as origens das estranhas e divergentes tensões que tão frequentemente governam e estorvam a sua vida e que tantas vezes assumem formas gigantescas. Desse modo, em terceiro lugar, o candidato vence o autodesprezo. Não é verdade que sois frequentemente possuídos pelo autodesprezo e pela autorrepreensão? Em muitos momentos, não vos considerais secretamente um indivíduo insignificante? Não conheceis e experimentais frequentemente o efeito paralisante que resulta disso? Para vencê-lo, precisais examinar completamente a causa dessa diabólica força paralisante. Examinar esta causa à luz da gnose significa ao mesmo tempo a sua remoção. Após cair neste autodesprezo, o candidato fica por muito tempo cercado de grande vácuo em que nada mais entra senão uma grande frieza e a solidão da terra de ninguém. Eis porque, em quarto lugar, o vácuo do isolamento é rompido pelas radiações gnósticas e a salvação gnóstica penetra finalmente todas as partes do microcosmo, da personalidade e do campo de respiração. Assim, os focos de uma nova força de vida vão se formando em todo o campo de respiração. Uma nova esfera magnética começa a expandir-se. Um novo estado de eu começa a formar-se. Esse novo eu é a síntese, a unificação do consciente com o subconsciente. Todas as desarmonias convertem-se em harmonia. Então, em quinto lugar, chega o momento glorioso em que nessa unificação as antigas tensões desarmoniosas se dissipam e na unidade recém-surgida todos os antigos demônios e diabos entoam louvores ao Pai. Todas as oposições desaparecem e perdem a sua antiga ira e maldade. Desse modo, cada candidato pode endireitar as veredas, ou seja, os caminhos para o seu Deus, e tornar-se totalmente digno de trilhar a senda da libertação de modo consciente. Primeiro, o subconsciente deve dissolver-se no consciente, e depois ambos devem fazê-lo na purificação da gnose. Essa é a tarefa da primeira hora do Nuktemeron de Apolônio de Tiana. Quem começa essa tarefa na primeira hora do seu dia de Deus não extingue o passado ou o karma, como muitos costumam frisar.
Porém, ele faz o passado tornar-se muito valioso, pois faz dele o seu tesouro permanente de sabedoria, de experiência e de força. As tensões desarmoniosas do passado que se agitam e revolvem no ser humano não são causadas, em princípio, por ações e pensamentos terríveis e acontecimentos assustadores em tempos passados, mas referem-se, sobretudo, a coisas, a vivências, a problemas e processos que ainda não foram solucionados, que ainda não chegaram a um fim, que ainda não foram concluídos. Por conseguinte, o ser humano encontra-se diante da tarefa que seus antepassados e predecessores não realizaram. Quando, mediante a vida de autodescoberta do verdadeiro discipulado, deixais a atmosfera gnóstica penetrar em todo o vosso ser, endireitai as veredas, armados com o conhecimento provindo do tesouro do passado. Então, tudo o que se manifesta como desarmonioso entoará com tudo o mais sonoro louvor ao Deus em vós. Todo o passado apresenta-se como um benefício no hoje vivente, base de um futuro absolutamente seguro. Na unidade das forças naturais, com base na alma-espírito, todas as forças da natureza cantam o louvor e a honra de Deus. Elas perdem a maldade e a ira.